uma criança, um cachorro e um robô. No vídeo de hoje a gente vai fazer uma análise jurídica de Pragmata e analisar se a Diana poderia ou não ser considerada uma criança para fins legais e como que a resposta pode estar em um cachorro. Bom, para vocês que jogaram Pragmata já devem saber que o jogo se trata da relação ali entre Hugh, tá, um adulto que foi mandado a Marte para avaliar uma situação, e Diana, uma pragmata ou uma androide, para ficar mais fácil, que tem a aparência de uma criança, que tem sentimentos, mas não deixa de ser um robô. E a gente vai analisar aqui, do ponto de vista legal, se a Diana, se a gente trouxesse para o direito brasileiro, se ela seria considerada uma criança, para fins legais de poder ter adoção, se a gente falar de paternidade, ou pelo fato dela ser um androide, um robô, ela seria considerada uma coisa e não uma pessoa. Bom, para começarmos isso, vamos fazer um breve resumo do jogo, sem dar spoiler, sem falar qualquer coisa. O Hugh é um funcionário de uma empresa que vai até Marte depois de perder contato com o pessoal que trabalhava em Marte. Ao chegar em Marte, acontecem várias aventuras e ele encontra Diana, uma androide, uma pragmata, tem a aparência de uma criança, fala como uma criança, ajuda ele a resolver os problemas do local, enfrentando robôs, enfrentando monstros, e ao longo de todo o jogo vai se construindo essa relação, tá, de dupla, de paternidade entre Hugh e Diana. Inclusive, família é um ponto bem abordado ao longo do jogo, já que o Hugh, desde o início, tá? Não é um spoiler. Ele fala que ele é adotado e aí ele tem toda a relação com a Diana. Então a gente vê que família é o ponto central do jogo. E do ponto de vista legal, será que a Diana seria considerada família? Bom, o primeiro ponto que a gente tem que analisar é o conceito de paternidade socioafetiva. O que é isso? Paternidade socioafetiva não é só você gostar de alguém, é você demonstrar um grande carinho. Sabe aquela pessoa que você fala, pô, esse aí é meu irmão? É como se ele fosse um irmão socioafetivo seu, mas traga isso para um filho. Imagina você ver uma criança de rua, começa a ter contato, começa a cuidar dela, tem afeição, trata como um filho, faz tudo como se fosse um filho. Essa é a paternidade socioafetiva, tá? Então, ela não é constituída de forma biológica, ela é constituída de forma afetiva, por meio de demonstração de afeto, carinho, tudo que você teria para um filho biológico, você tem para essa criança. Então, esse é o primeiro ponto para a gente observar. Paternidade socioafetiva é o sentimento de um pai ou de uma mãe em relação a uma criança, tá? Com um vínculo muito forte. Só que aqui a gente já tem um grande problema. Por quê? Pro jeito brasileiro, a Diana não é considerada uma criança, porque ela não é considerada uma pessoa. De acordo com a legislação brasileira atual, pessoa é aquela que nasce com vida. Ou seja, a partir do nascimento, ela é considerada uma pessoa para a legislação brasileira. Entretanto, só para fim de esclarecimento, para não ter dúvida, digamos que é literalmente isso. A lei põe a salvo a criança desde a sua concepção, ou seja, por isso que não é permitido aborto no Brasil, porque a proteção à vida é desde a concepção, tá? Que é desde a fecundação do óvulo até o nascimento, mas a pessoa só adquire a personalidade, a persona, com o nascimento com vida. Então precisa de todo esse processo de nascer, tá? Para ser considerada uma pessoa, coisa que a Diana não tem. Ela é produzida. Então esse é o primeiro ponto. A gente não pode falar em paternidade socioafetiva no caso da Diana, porque ela não é considerada um ser humano. Existe uma grande falha jurídica, mas infelizmente tem uma falha. E aí no caso, a Diana é considerada um objeto e a princípio não teria resguardada pelo direito de família. Mas eu disse que um cachorro poderia solucionar tudo isso. Bom, acontece que atualmente toda essa questão de pai de pet, mãe de pet, pet da família, o STF, toda a jurisprudência vem agregando cada vez mais a figura dos animais de estimação como membros da família. Não são família, tá? Não se aplica o direito de família assim, de forma clara, como considerasse um animal um filho. Mas o STF vem entendendo a aplicação de algumas leis do direito de família para os animais, como, por exemplo, a guarda de um animal, o direito de visita. Então, às vezes, o casal se separa e tem um cachorro que os dois gostam muito. O STF vem definindo com quem fica o cachorro, quando que o outro pode visitar. Então, a aplicação das leis de família em coisas, né, que não são pessoas, no caso, os animais. Animais também são considerados coisas, tá? Só para vocês entenderem. E aqui a gente entra um ponto. Se a Diana tivesse na legislação brasileira, embora a gente não possa falar que ela é uma filha, uma paternidade socioafetiva, a gente poderia sim, a princípio, regularizar a guarda, regularizar visitas para Diana, igual aconteceria com o cachorro. A gente não tá desmerecendo a Diana e nem o cachorro, tá? É só porque, como a lei atualmente não abarca
coisas, a gente aplicaria, né, o que a gente chama de aplicação por analogia, o direito aplicado aos cachorros, aos androides. E pelo avanço das IAs, eu acho que cada vez mais vai ser uma pauta do judiciário essa questão da personalidade ou não de objetos artificiais. Se a Diana estivesse no Brasil, o Hugh não seria um pai socioafetivo no termo legal da palavra, mas ele poderia sim pedir a guarda, direito de visita da Diana. Não poderia colocar um nome na Diana legalmente, num registro civil, mas teria a guarda e teria tudo, conforme atualmente já acontece com os animais. Esse é um vídeo bem simples, mas eu joguei Pragmata e isso ficou na minha cabeça e eu queria muito falar isso. E se vocês gostaram, curte, comenta, compartilha. Deixa nos comentários decisões que vocês querem que a gente analisa, filmes, jogos, séries, ou outro caso até mesmo de Pragmata que vocês querem que a gente analisa. E eu vou deixando o vídeo por aqui. É isso aí, pessoal. Partiu!